Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para que o Espírito Santo nos abençoe neste dia. Senhor meu Deus, permita que o Espírito Santo venha até nós. Assim como o Senhor Jesus muda os nossos corações, para que nós, ó Pai, tenhamos a Tua presença, tanto no nosso pensar como no nosso agir. Em nome e por amor do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Capítulo de hoje, 24 de Deuteronômio. Vejamos algumas coisas que trazem muita controvérsia no meio cristão, principalmente a respeito da carta de divórcio. Vejamos a partir do versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, ele o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Vejam só, isso aqui era no Antigo Testamento, correto? Mas quando aquele pessoal chegou a pedir para o Senhor Jesus, acerca do divórcio, o que o Senhor diz? Era uma das pegadinhas que o povo tentava sempre fazer com que Cristo entrasse em contradição. Mas para eles era normal. E o que Cristo lhes falou? O que Cristo lhes respondeu? Por causa da dureza dos vossos corações. Assim é aqui, meu povo, filhos amados do Senhor Deus. Por quê? Vejamos o motivo que a pessoa estava se separando daquela mulher. Se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia. Ou seja, depois de algum tempo de casado, descobriu que alguma coisa que a mulher tinha, algum jeito, não gostava mais dela. Vou pegar e me separar dessa. Não foi essa a intenção que o Senhor Deus nos criou. Ele nos criou para quê? Macho e fêmea os fez. Então seria natural se o Senhor Deus uniu. Agora o homem, eu me uni, agora vou separar, não. Onde estaria o respeito ao Senhor? O respeito às coisas, às criações divinas, tanto o homem como a mulher. E por que essa carta de divórcio? Porque nessa lei de Moisés foi permitida essa carta de divórcio. Uma das questões nós já aprendemos que era devido à dureza dos corações das pessoas. Vamos ver como era o povo daquela época. Naquela época, notamos e vamos lembrar que o povo vinha de anos e anos e anos de escravidão. Então imagine aquela suavidade nas palavras. A maioria do povo devia ser igual aquelas pessoas bem rústicas, aquelas pessoas desprovidas de ter o menor sentimento de afeto para com as outras pessoas, como a gente fala lá na fazenda, cavalo, aquela pessoa bem suave, igual coice de mula. Então, olha só a situação que as pessoas se encontrariam. E o principal motivo dele ser dada a carta de divórcio, que o Senhor Deus te dá o livre-arbítrio. Você quer se separar porque você quer, não que para ele seja o mais correto. Porque permitiu-se a carta de divórcio. O que ocorria mesmo que nós aprendemos com aquelas mulheres que eram pegas ou suspeitadas de adultério? Se não fossem levadas até a água amarga, muitas eram apedrejadas. E ela com uma carta, que o Joãozinho me deu o divórcio, não quis mais eu com a mulher dele, tá aqui a carta, foi por causa disso, disso. Não foi por causa de adultério. Senão ela correria o risco de ser apedrejada. E quantas mulheres, que às vezes pela dureza do coração do seu ex-esposo, não podem ter sido julgadas erroneamente e talvez até apedrejadas. A partir do versículo 10, vejamos sobre empréstimos. Quando emprestastes alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Ou seja, ter cuidado para como você iria fazer para receber. É claro que desde aquela época existem aquelas pessoas salafrárias, aqueles mal pagadores. Mas você deve fazer a sua parte. Se o outro não está cumprindo com a parte que lhe era proposto, o problema é dele, ele se acertará com o Senhor. E por quê? Se a pessoa é vagabunda, salafrária, não paga o que compra, por que comprou? Por que emprestou? Mas o juro é abusivo e não sei o que assado. Se você vai num banco, você não está ciente de que você está fazendo um negócio
com uma empresa, com uma pessoa que irá cobrar juros? Você não está ciente, então por que você foi? Não vá. Isso é a melhor coisa que um cristão deve fazer. Se sabe que aquilo lá vai dar problema para frente, não vá, não faça. Do versículo 14 em diante, sobre a caridade às pessoas, principalmente aos pobres. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado dos teus irmãos, ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol se não porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Olha só que um pecado seria quão grave. A pessoa vai lá, faz um serviço para você. Já me ocorreu isso muitas vezes. Eu fui e fiz o serviço, tal dia eu te pago. Chegava tal dia, pouquinha coisa, 20 reais, 30 reais, e a pessoa não pagava. Mas outro dia eu te pago, e assim ia enrolando. O que nos mostra isso aqui? O que nos esclarece isso aqui? Não é para você fazer isso. Se você contratou alguém para ir lá e trabalhar, a pessoa está dedicando tempo para você. A pessoa está fazendo algo, algum serviço, alguma coisa que você não sabia fazer. E se você está fazendo isso, o ato de não pagar a pessoa fica perante o Senhor Deus. Então, para vocês, mal pagadores, não contrate o serviço. Se não tem dinheiro para pagar, ou você não vai querer pagar, nem contrate. Eu penso dessa forma. Tudo que compro à vista. E também nem atendo a telefonemas de pessoas desta índole de não pagadores. Outra coisa, me veio a intenção de pesquisar o que significaria jornaleiro, pois naquela época não existia jornais. Então não é o nosso jornaleiro igual ao nosso que nós conhecemos dos dias atuais. O que significaria esta palavra jornaleiro? Jornaleiro, segundo muitas informações de diversos sites do Google, falam a mesma coisa, que seria, traduzindo para vocês melhor entender, o nosso diarista, aquela pessoa que faz serviços diários, né? Acontecia muito, na época que eu morava mais no interior, o pessoal dos boia fria, chegava a época de colheita, ou a época de limpeza das roças, eram contratados diariamente. Meus amigos, espero ter conseguido ajudar vocês a entender um pouquinho melhor. Fique com o Senhor Deus, até a próxima.